veja bem, o Jarbas Passarinho não está em posição de fazer essa questão. Ele não está em posição. Ele foi um homem do poder, ele é um homem de 64. Ele não teria sido nada além do coronel Jarbas Passarinho, um coronel dentre tantos outros, se o regime não tivesse acontecido e não o tivesse transformado num pluriministro. Ele foi desde ministro do Trabalho até ministro da Educação, sem entender de educação, ele mesmo admitiu isso, né? Ele não seria absolutamente a nada além de um simples coronel se o regime não tivesse acontecido. Então é muito estranho que ele faça essa colocação. Agora, se você quer saber qual é a minha opinião a respeito do regime de 64, o regime de 64 é ilegítimo a partir da sua própria instauração. O presidente em exercício, João Belchior Marques Goulart, que sempre é detratado pelos militares, era uma pessoa legitimamente eleita. Para que a gente lembre, ele foi, naquela época se votava para vice e para presidente, e ele era vice de Jânio Quadros. E ele teve quase tantos votos quanto Jânio Quadros, o que foi considerado na época uma votação avassaladora. Portanto, ele possuía legitimidade. Toda a legitimidade para assumir o poder a partir do momento em que houve a renúncia de Jânio Quadros. Então não há nenhuma ilegitimidade no seu exercício de poder. O que foi ilegítimo e ilegal foi o golpe, e um golpe que cometeu o absurdo, né? Declarou a vacância. A Câmara se reúne na calada da noite, como os militares gostam de dizer, eram entre 2 e 3 horas da manhã, e declara a vacância do cargo de presidente. Você só pode declarar a vacância se houve renúncia, se houve morte, se houve saída do presidente de uma forma intempestiva do país, vamos dizer assim, sem nenhuma explicação. E o presidente legítimo estava no país. Não estava nem saindo do país. Ele só vai sair quando a situação se coloca. Ele é obrigado a se exilar no Uruguai, do qual nunca mais pôde voltar, e os militares foram tão sacanas que quiseram impedir que o seu corpo voltasse em 76, quando ele morreu, né? O senhor Jarbas Passarinho não pode falar nada a respeito disso. O regime que ele ajudou a construir é um regime absolutamente envolvido pela ilegalidade. Não teve legitimidade em nenhum momento. E o que é muito triste para nós foi que os militares gostam de dizer que eles coordenaram a agenda da abertura e foram devolvendo aos poucos, de modo lento, gradual e seguro, a democracia aos brasileiros. Democracia que eles usurparam. Então, na realidade, felizmente, eles se ressentem muito disso, né? Eles dizem que não há nenhuma história escrita por eles sobre o regime militar. E a que há é risível. Lamento informar, é risível mesmo. Então somos nós, pessoas de esquerda, que escrevemos essa história. Cabe a nós, cumpre a nós, restaurar ideias ridículas como a desse senhor.